A mãe é o nosso primeiro amor e ela também é o nosso primeiro modelo do que é ser mulher. É através dos olhos da mãe que nós olhamos para o pai. Uma busca pelo amor dessa mãe, uma busca incansável. E quando nós sentimos que não foi suprido esse tanque emocional, que ainda falta, que nós vamos buscando em outras relações ao longo da nossa vida, buscando suprir, encher esse tanque emocional em outras relações, às vezes com um parceiro, às vezes numa amizade, numa outra figura que talvez possa substituir essa mãe inconscientemente, ou ainda nos filhos. Só que essa busca é insubstituível. É insubstituível o que uma mãe pode dar ao filho é vida. E não há nada maior do que a vida que uma mãe possa fazer por você. Só que enquanto você não internaliza isso, numa postura infantil, buscando suprir isso em outras relações. Porque a postura infantil, uma criança, ela sempre vai querer mais. É uma criança birrenta, que sempre vai estar pedindo mais e mais e mais. Eu quero mais atenção, eu quero brincar mais. Como quando nós somos crianças, que nós temos a mãe num pedestal, imaginamos ela como uma mulher perfeita, nossa mãe é perfeita. E esse é um amor infantil, um amor cego. Só que muitas vezes nós crescemos nesse amor cego, com expectativas em relação a essa mãe, expectativas que essa mãe não pôde cumprir, não pôde dar conta, porque ela fez o que ela achava certo, do que a consciência que ela tinha, com as condições, com os recursos que ela tinha, em que ela conseguia lidar naquele momento. Até que, aos poucos, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, entendendo que mãe não é um ser perfeito. Principalmente quando nós nos tornamos mães. Nós entendemos que, por mais que a gente possa fazer o nosso melhor, nós somos imperfeitos. A gente não consegue dar conta de tudo. Mas não é só você ter consciência disso, é preciso você sentir, integrar isso. Mãe, você é uma mulher como outra qualquer, você não é uma mulher perfeita. Eu acolho, eu integro no meu coração tudo que você fez por mim, e principalmente a vida que eu recebi de você e do meu pai. A sua mãe disse um sim para você. E quando ela disse um sim, paga-se um alto preço no sentido de é um risco de vida quando você está ali com um serzinho gestando um ser. Então essa mulher correu esse risco de vida para você estar aqui hoje. E é muito pesado, é muito grande quando você pensa em querer mais essa mulher. Em querer mais amor, mais atenção, que ela podia ter feito isso, podia ter feito diferente. Sendo que a vida não tem nada maior que a vida. Não tem nada maior que a vida. A vida é muito grandiosa. A vida é mais grandiosa, inclusive, que o amor. E quando nós nascemos, nós não entendemos que somos um indivíduo. Aquele bebezinho frágil, ele entende que ainda é uma extensão da mãe. Aos poucos ele vai crescendo e vai tendo as suas próprias vontades e vai conseguindo fazer os seus próprios movimentos, fazer algumas coisas sozinho, e ele vai aos poucos nesse caminho de entender que ele é um indivíduo e a mãe é outro indivíduo. Porém, ainda, alguns adultos, algumas mulheres e até alguns homens também, mas é mais comum em mulheres, vão viver a vida delas, né, vão crescendo, se casam, têm filhos, ou né, vão morar em outra, alguns ficam morando com a mãe, porque ainda é mais, dificulta ainda esse processo de individuação, de rompimento desse laço simbiótico com a mãe. Mas independente, não é distância física, tem a ver com um laço emocional, com um laço que não foi rompido, onde não consegue fazer essa separação do indivíduo. E aí são mulheres que têm muita dificuldade
em tomar decisões, elas sentem culpa quando elas fazem algo que não sabe se é aprovado ou não pela mãe. E na prática, como que isso acontece? Elas têm muita dificuldade em ir para a própria vida. Elas têm ainda essa necessidade de validação. A mãe precisa validar, você está fazendo certo, vai por aqui, vai por ali. Elas precisam dessa aprovação da mãe. Tem limites muito frágeis nas relações. Elas não conseguem colocar limites ou têm muita dificuldade e sentem culpa ao colocar limites. Também sentem muita culpa nessa distância com a mãe. Provavelmente vivem numa relação de dependência e codependência emocional, nas relações de forma geral. E a vida, na sua sabedoria, na sua grande sabedoria, ela nos dá 3 grandes oportunidades de romper esse laço simbiótico com a mãe. A primeira delas é quando o pai nos leva para o mundo, mas a mãe dá essa permissão ao pai, permite que o pai faça esse movimento de nos levar para o mundo das descobertas, do ir para fora. Quando é uma mãe mais controladora, mais superprotetora, ela acaba dificultando esse movimento ou não permitindo que ele aconteça. A segunda é quando essa mulher se permite ser conduzida pelo masculino. Quando ela, por exemplo, tem o seu companheiro, o seu marido, e ela se permite ser conduzida por esse homem, pelo masculino. E a terceira é o filho. Mas não é gerar um filho. É quando você, lá no profundo, você entende, você sente que o masculino não te deve mais nada. E aí você consegue permitir que esse filho seja livre. Esse filho, ele não vai ser castrado. Esse filho, essa filha, né, não vai ser castrada. Porque mães que sentem que foram nutridas ou ainda que elas fizeram esse caminho de nutrição emocional da própria criança interior, elas sentem uma completude muito grande e permitem que os filhos também sintam isso, elas conseguem passar isso adiante. Elas não invertem o fluxo emocional, esse fluxo onde a mãe, onde os pais é quem devem dar aos filhos e não o contrário. E esse processo de individuação, de rompimento desse laço simbiótico com a mãe, vai acontecendo por alguns processos internos. O primeiro deles é consciência. É você começar a perceber o quanto você vive ainda a partir da sua mãe, seja aprovação, sentimento de culpa, medo de desagradar. Isso tira você do automático, você já começa a pensar, nossa, mas será que o quanto eu estou simbiótica com a minha mãe? Independente da idade que você tenha. Algumas mulheres têm essa consciência mais cedo, outras por uma vida inteira vivem nesse laço simbiótico e não se dão conta disso e passam adiante essa relação. Provavelmente a sua filha também vai ser simbiótica, né? Não é algo assim que você é simbiótico com a sua mãe, a sua filha não. Sempre essa simbiose vai estar entrelaçando as relações. Bom, o outro processo que eu quero falar aqui é sobre a diferenciação interna, onde você consegue separar aos poucos, porque isso é gradual, isso é meu, isso é da minha mãe, isso é eu e os meus filhos, isso é o meu casamento, isso é a minha mãe. Você já não precisa, não sente a necessidade de sempre estar levando situações, conversas que dizem respeito somente, às vezes, só a você, às vezes só a você e ao seu parceiro, às vezes somente a você e os seus filhos. Aí você não sente mais essa necessidade de sempre estar levando situações para sua mãe. Vão aparecer alguns conflitos e culpas internas, porque é algo novo para você. Você, a princípio, vai sentir essa culpa e essa necessidade, mas você ter consciência e você ir virando essa chave interna gradualmente são os primeiros passos.
você vai sentir, como eu falei, culpa, porque vai ter uma lealdade, medo de perder o vínculo com essa mãe, como se você a estivesse traindo, até você saber que eu sou eu, a minha mãe é minha mãe, e nem tudo eu preciso levar até ela, né? E aqui é onde muitas mulheres travam. Esse aqui é uma virada de chave aqui, de um outro caminho onde muitas mulheres travam exatamente aqui, que não conseguem sustentar a culpa, essa lealdade, como se elas estivessem perdendo o vínculo com essa mãe, como se a estivessem traindo. Mas passada essa fase, elas começam a construir algo muito forte, que até então é relativamente algo novo para essas mulheres, que é a construção de limites nas relações. Não só comportamentais, mas também emocionais, em todas as relações de forma geral. Elas conseguem sustentar as escolhas sem precisar dessa validação constante que elas tinham com a mãe ou com quem elas estavam simbióticas, né? Mas geralmente aqui é com a mãe. Porque porque a mãe deixa de ser esse lugar central de identidade. Elas já entendem aqui, nessa etapa, que não é rompido o vínculo, que o vínculo continua, mas agora com limites, agora sem precisar dessa fusão, desse laço. E a partir daí que a pessoa começa, que essa mulher começa a se autorizar a viver a própria vida. Já entendendo que ela não está traindo a mãe, que ela não está perdendo nenhum tipo de vínculo com essa mulher. A mãe talvez possa sentir, né, ela vai sentir porque é um comportamento que essa filha é algo diferente que está acontecendo com essa filha, que por uma vida inteira ela fez, né, ela estava naquele movimento ali de validação, de aprovação, e aí então essa mulher tem o que nós chamamos de consolidação de autonomia, onde ela entende que ela está autorizada a viver a própria vida e que ela não precisa mais se sentir culpada ou achar que está perdendo algum tipo de vínculo ou que está traindo a mãe. Ela já entende que ela é um indivíduo e que a mãe é outro. Realmente entende e realmente vive isso. Aí não é sobre. É importante falar que isso não se trata de afastamento físico, de distância. Isto é uma separação emocional muito profunda. E ele não acontece de uma vez só, como eu já falei aqui, é um processo gradual, com muitas idas e vindas, né? Às vezes você se dá conta, às vezes você vai demorar para se perceber, para ter consciência, e cada pequena escolha sustentada fora desse campo vai gerar um pequeno rompimento desse laço simbiótico com a sua mãe.